Olá, olá, caros amigos e amigas, e todos vocês que nos acompanham. Sejam bem-vindos à live do Centro Espírita Caminho da Luz, da cidade de Botucatu. Minha gratidão, gratidão imensa, e me sinto muito honrado em participar desse encontro em torno das lições do Divino Mestre. Encontro esse que eu sempre digo, meus amigos, podemos considerá-lo a um banquete espiritual, por tantos alimentos sublimes que nos chegam à mesa, ofertados por Jesus, o maior despenseiro que o planeta Terra já recebeu. Muito bem, hoje iremos refletir sobre o item 7, o dever, que está no capítulo 17, Sede Perfeito, lá da terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de entrarmos propriamente dito na exposição, vamos às definições de algumas palavras pertinentes ao tema, recorrendo ao Pai Aurélio. É magnífico esse Pai Aurélio, não? Nos tira de cada enroscada, mas ele diz assim: dever, obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral e pelos usos e costumes e pela própria consciência, né? O dever de pai, o dever de empregado, o dever para com a pátria, são vários deveres, né? E é aquele dever que é pela nossa própria consciência. Moral, um conjunto de valores e princípios que norteiam a conduta e o pensamento de uma pessoa e sua relação com a sociedade em que vive. Ética, ramo da filosofia que analisa as razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano. Muito bem. Isto colocado, vamos agora adentrar à exposição e observar o que o Evangelho nos oferece e quais serão as diretrizes apresentadas. E vamos lá, nesse capítulo, nesse item, e Lázaro, que é o espírito que transmitiu a lição, e ele assim inicia a sua mensagem. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do dever que se refere às profissões. E segundo Leon Denis, em uma de suas obras, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. O dever não é o mesmo para todos. Vai variando segundo a condição espiritual de cada um. Quanto mais inteligente e mais conhecimentos tem o homem, aumentam em profundidade os seus deveres para consigo próprio, para com os outros e para com Deus. Aqui até podemos recordar uma colocação de Jesus nos chamando a atenção. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A partir da instrução, a gente vai estudando, vai aprendendo, vai retendo conhecimento. Então, a partir da instrução, que amplia o nosso horizonte consciencial, conforme vamos ascendendo
aos degraus evolutivos, passamos a descortinar novos deveres que antes não tínhamos. É por isso que, ao se dedicar realmente ao estudo, parece que as coisas ficam mais complicadas. Eu não sei se com vocês, mas comigo, com os meus parentes, né? Trocando ali algumas informações, a gente chegou à conclusão: nossa, como ficou mais complicado. E é natural a gente ouvir isso. Parece depois que adentrei a doutrina espírita, minha vida ficou muito mais difícil. Mas, gente, por que isso acontece? Observemos. A partir da luz que o conhecimento espírita nos traz, vamos despertando aspectos da nossa consciência que antes estavam adormecidos. Então, alguns atos que antes não nos incomodavam, agora passam a nos incomodar. Antes eu era grosseiro, intransigente, teimoso, e aquilo sequer me preocupava. A vida seguia, porque a minha consciência, em relação ao que eu fazia, não era importunada e nem me acusava. Mas o conhecimento espírita chega e lança luz no meu mundo interior. Veio reviver os ensinamentos de Jesus na pureza do seu nascimento. E agora, sou grosseiro com alguém? Um alarme soa, me alertando. Opa, não é isso que você aprendeu. Não é isso que você aprendeu. Você aprende e não vivencia. Você conhece e guarda. E a vivência? Porque este é o papel do conhecimento espírita. Este é o papel da chamada revelação divina, a nos lembrar essas leis que estão em nós. E não estão longe, não, mas gravadas em nossas consciências. Porque já aprendemos esse conceito, essa diretriz. Bem, o bem é agir segundo as leis divinas. O mal é tudo aquilo que vai contra essas leis. Existe, então, para o homem, o espírito encarnado? Quer dizer, existe para nós, que somos os encarnados, ainda um processo de desenvolvimento. Quer dizer, estamos em processo de desenvolvimento. Então, uma grande dificuldade de cumprir os nossos deveres, devido à nossa imperfeição, que nos impele aos interesses materiais, ao egoísmo, ao orgulho, esses dois grandes obstáculos ao cumprimento do dever, pois são duas chagas, feridas, que interrompem o progresso moral de todos nós, fazendo com que a gente até pense, a gente até se considere superiores aos nossos semelhantes. Nesse campo, minha gente, a luta é interna, entregue ao nosso livre-arbítrio, sob o aguilhão da consciência, porque ela é o nosso juiz. Quantas vezes já ouvimos? É o nosso juiz que nos adverte e sustenta, mas a qual muitas vezes nos fazemos geralmente duros. E o dever irá nos ajudar a dar um passo além para vencer os nossos. Porque se não fossem os obstáculos que se apresentam em nossos caminhos, permaneceríamos onde nos encontramos. O grande Chico, o referencial para todos nós e para a humanidade, certa vez em conversa com os amigos, disse: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar.
As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Que coisa importante para todos nós. E nossas vitórias e nossas derrotas são percebidas somente por nós, sentidas somente por nós. Não são percebidas por nossos companheiros de jornada terrestre, não havendo por parte deles aplausos ou repressões, porque elas residem onde? No nosso íntimo. Simplesmente é uma situação particular entre eu e o nosso Criador. Mas é através dessa luta que o Espírito faz a sua transformação moral, cujos resultados práticos e constantes demoram muitas vezes a aparecerem em nossas atitudes e comportamentos, porque a natureza não dá saltos. E devemos ser perseverantes, pacientes no combate a estas manchas, a estes estigmas que maculam o nosso caráter, a nossa alma. Quantas vezes prometemos que não faremos determinadas situações, mas quando observamos, já nos traímos e estamos fazendo as mesmas coisas. Mas devemos ser perseverantes. Ninguém desencarna imperfeito e aporta no mundo espiritual a aureolar. A vida segue da mesma maneira, com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, com aquele pouco de virtudes que nós trabalhamos, mas a vida segue. E nós sofremos influências externas, terrenas e espirituais, tudo conforme a nossa sintonia. Somos os únicos responsáveis por nossas amizades com os amigos da outra banda da vida. Nós os atraímos e depois queremos expulsar. Né? Mas a luta entre o dever moral e as tentações que trazemos dentro de nós, pela nossa própria imperfeição, pela nossa incúria e negligência, é uma batalha solitária, meu. Só nossa, no silêncio da nossa alma, naqueles momentos em que a dor, o aguilhão da dor, fustigam o nosso espírito. Daí a necessidade de nos conhecermos o melhor possível para vencer-se a si mesmo no cumprimento de todos os nossos deveres. É muito comentado em nosso meio, mas peço licença para recordar. E esse, às vezes, é repetir. Mas, como diz um amigo aqui em Avaré, que sempre está presente nas nossas exposições, ele me diz assim: fica tranquilo, seu Eduardo. Aprendemos muito mais com as repetições. Então, eu peço licença e vamos relembrar uma experiência de um outro espírito. Eu falo de um outro espírito porque nós estamos falando de Lázaro, o autor dessa mensagem. Mas a gente vai lembrar de um outro espírito. Outra daquelas virtudes do céu, grande colaborador do Espírito de Verdade de Kardec, Santo Agostinho. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, é enunciado pelo Kardec este questionamento: qual o meio prático mais eficaz? Gente,
Nós temos um dia da semana aqui que a gente estuda o livro dos Espíritos. Às vezes eu comento. Olha, vamos primeiro entender a pergunta do Kardec. Uma pergunta profunda, uma pergunta inteligente. Onde, Senhor, este teu servo foi buscar argumentos tão sublimes para deixar aqui para a posteridade, como esse que ora a gente está relembrando? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Só essa pergunta dá um seminário para quem tem capacidade, quem tem conhecimento, né? E aí Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E o codificador, sentindo a nossa hesitação e a nossa dificuldade em compreender esse conceito, conhece-te a ti mesmo, ele insistiu com o Santo Agostinho. Compreendo toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Aí surge uma resposta que podemos considerar um verdadeiro tratado de reforma íntima. E se observarmos na profundidade das palavras deste Espírito, perceberemos que ele nos fornece o roteiro para realizarmos a tal reforma íntima. Ele diz assim, com muita propriedade, com muito amor, sendo solidário. Olha como inicia. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ele está compartilhando as suas experiências conosco. Como dizer assim, comigo deu certo. Se deu certo comigo, dará certo com toda a humanidade. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra encarnado. No final de cada dia, interrogava a minha consciência e passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Tá vendo? Ao dever. Se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. A gente para refletir. Uma pessoa passa aí 12 horas, 15 horas, se acotovelando com os encarnados, né? Será que ninguém, nesse período, teve motivo para se queixar de mim? Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse. Adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque acreditai, ele tá quase implorando para nós, façam isso, acreditem em mim, acreditai, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros,
Olha, se praticastes uma ação que não ousarias confessar, examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas, aí uma conclusão no meio da palavra dele. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Esta é só uma parte da resposta de Santo Agostinho, que mais parece, como já disse, procedimentos ou normas para que se possa praticar a asepsia da nossa alma. Se desejarem, fica como lição de casa conhecer na íntegra essa questão 919 de O Livro dos Espíritos. Mas voltemos à mensagem do Lázaro. E ele prossegue em sua prova. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Eu acredito que não é necessária muita inteligência, nem muito conhecimento para entender nessas palavras implícitas ou implícito o dever moral. Mas o dever moral nas relações humanas está precisamente em evitar o mal e fazer o bem. Ou seja, não causar mal ou prejuízo a ninguém e fazer aos outros o que desejaria que lhes fosse feito. Eu até, não sei se outras pessoas, outros falaram, eu até chamo esta lei, não fazer aos outros o que não desejaria que lhes fosse feito, a lei áurea do bom relacionamento. Lei áurea. Essa lei é a nossa carta de alforria, nos libertando da escravidão, da ignorância e dos nossos erros. E nos dando ali uma sensação de felicidade, de prazer, de consciência tranquila, porque dizem que o dever, retamente cumprido, possibilita paz de consciência. Deitamos com a nossa cabeça no travesseiro e nada nos acusa. Então, é uma lei áurea, é uma carta de alforria para todos. Por isso, Lázaro relembra que todos, homens comuns ou importantes, ignorantes ou instruídos, vão entender. Todos sofrem pelo mesmo motivo, ele diz. Ou seja, pelos males causados aos outros. E aí, pelos efeitos das más ações praticadas, porque tudo que a gente oferece à vida, tudo, ela nos devolve exatamente aquilo que nós oferecemos a ela. Então, pelos efeitos das más ações praticadas e pelo acionamento da lei do retorno, semeou, colheu. Falando sobre isso, numa outra exposição, alguém levantou a mão e perguntou assim para ele: então, a lei, a justiça pregada pelo Espiritismo,
É tal qual a lei de Talião de Moisés? Semeou, colheu? Eu falei, ela é semelhante, mas a lei de Moisés era para inibir, inibir as ações daquele povo ignorante, daquele povo rebelde do seu tempo. Mas se a gente analisar, atualmente, nós também temos povos, pessoas, criaturas rebeldes dos tempos de Moisés. E o seu Gentil, vocês de Botucatu o conhecem muito bem, ele tem um conceito também para isso. Ele diz que nós aqui somos semelhantes ao povo contemporâneo de Moisés, só sofisticamos as armas. Naquele tempo era catapulta e hoje são armamentos bélicos sofisticados. Mas, completando a, a explicação para o meu amigo, eu disse, a lei de Italião, ela indicava penas iguais aos crimes praticados. A justiça de Deus não é assim, porque Deus é amor. Ele nos concede inúmeras possibilidades de ressarcimento, amenizando a nossa pena, vamos dizer assim, porque ele espera que a gente trabalhe com amor, com bondade, com carinho, com caridade, com ajuda, tudo envolvendo o bem, tudo. Porque, aí eu disse para ele, no nosso projeto reencarnatório, o primeiro item que está lá, chamando a atenção, quando o profissional da área lá, o qual nós estamos participando desse relatório, ele comenta conosco, você vai voltar à vida material. Não perca tempo. Aproveite. E o primeiro item é ser bom e praticar incondicionalmente o bem. Então, é assim. Mas a justiça, porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é tudo de maravilha para conosco. Mas, acima de tudo, ele é justo. Justo. Alguém diz, basta se arrepender que já está livre. E a doutrina espírita não pega isso para nós. A doutrina espírita diz que o arrependimento é uma prova de que a gente reconheceu o erro e humildemente, resignadamente, vai reparar. Já é uma grande coisa para o espírito. Por quê? E os espíritos complementam lá o porquê. O mal praticado tem que ser reparado. Não se passa uma borracha ali no nosso racionamento contábil, eliminando o nosso passivo. Mas quando a gente passa por todas essas alternativas que eu acabei de falar para você, e mesmo assim, não reparamos, aí os espíritos nos asseveram. A dor é o último recurso da justiça. Então, é lei de Italião?
lá na lei de Italião não tinha recurso, não. Era penas iguais aos crimes praticados. Aqui Deus nos dá chance. Não é verdade? Aí ele parece que aceitou a nossa argumentação. Agora, quando o dever, isso é importante, não só isso, como tantas coisas, né? Quando o dever moral imperar nas relações humanas, as dores de evolução, as dores educativas, as dores reparadoras desaparecerão por tornarem-se desnecessários. O dever moral irá imperar. A gente está nessa fase de transição, né? Essa fase de transição. E eu, às vezes em prosa por aqui, eu digo que essa fase de transição não é de agora, não, gente. Sob o meu ponto de vista. Ela se iniciou, ela se iniciou naquela rude estrebaria, naquele agreste berço manjedoura. No nascimento de Jesus. Ali iniciou a transição do planeta Terra. Provas e expiações para a regeneração. E a gente aprende pela doutrina espírita que será um mundo onde o bem predominará. Porque esse aqui é um mundo onde o mal predomina. Então, no mundo de regeneração, o dever moral irá imperar nas relações humanas. Com certeza. E Lázaro ainda acrescenta: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que ele mesmo. É a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. No cumprimento de um dever, o homem quase sempre pratica a renúncia, o desprendimento aos seus desejos, a disciplina e outras virtudes que o levam a perseverar na intenção de ser um homem de bem. E se espírita, um bom espírito. E está nesse capítulo que nós estamos estudando, né? No item, deixa eu abrir aqui, no item 3, o Kardec discorre aqui sobre o homem de bem. E numa vintena maravilhosa que ele nos apresenta, a gente estudando aqui, né? Não lendo o último parágrafo, então a gente fala, meu Deus, eu acho que eu já estou a caminho de ser esse homem de bem, né? Se vocês quiserem também, fica de lição de casa para vocês. Teve uma pessoa uma vez que falou para mim assim, a gente deveria ler diariamente essa mensagem do homem de bem. Diariamente. Né? Então, a gente vai lendo aqui, né? Tem fé em Deus, tem fé no futuro, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, as decepções, são provas do expiatório. E aí vai, né? Aí, no 19º, ele diz assim, o homem de bem, enfim, respeitem seus semelhantes, todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Eu falo, meu Deus, eu já estou a caminho, que maravilha. Aí você lê o último. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. E tem coisa, né? Temos que continuar aí, né? Trabalhando para
que a gente possa nos tornarmos um homem de bem, um homem de bem. E assim, então, meus amigos, deve o homem esforçar-se para amar o dever, em qualquer forma em que se apresente, porque ele transmite a força necessária à tarefa de fazer o seu desenvolvimento espiritual. Razão da vivência um mundo de expiações e de provas para espíritos imperfeitos e rebeldes que habitam estes orbes. O dever foi como o Chico falou para a gente. Se eu não tivesse enfrentado as minhas dificuldades, não tinha movido 1 milímetro aqui nesse mundo. Essa é a importância do conhecimento espírita. E Lázaro, então, encerra a sua aula de uma aula muito bem ministrada, dizendo: o dever se engrandece, esplende, brilha e cintila sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Dá para entender isso? Dá. A obrigação moral nos acompanha em todo o ciclo evolutivo, diretamente proporcional ao nosso grau de evolução. Ninguém poderá dar aquilo que não tem. Por isso que é necessário esse esforço, esse trabalho para amealhar um bom patrimônio. E fazendo uma comparação, um paralelo ao que aprendemos lá na famosa escala espírita, a questão 100 de O Livro dos Espíritos, desde a primeira etapa, quando a gente estudou essa questão, eu falei: minha gente, olha onde se patenteia o amor e a misericórdia que Deus tem por todo esse universo, por todas as suas criaturas. Ele nos informa que ele, ou eles, os espíritos codificadores, nos informam aqui o estágio em que nós nos encontramos, um estágio de sofrimento, de vicissitude, de dores, que é a terceira escala dos espíritos imperfeitos. E aí a gente vai estudando. Olha, quando vocês comportarem tudo aquilo que está reservado para essa etapa, vocês vão para a etapa seguinte, dos espíritos bons. Que maravilha! Ninguém vai ficar retido na terceira etapa, não. Nós temos uma fatalidade, essa é a nossa fatalidade, não é a morte, não. Porque a morte destrói o corpo, não destrói a alma. Ninguém mergulha no nada após o desencarne. A vida continua. Então, a gente está ali na terceira etapa, mas com potencial para chegar na primeira etapa, que é a etapa dos espíritos puros. E aí, como a gente não consegue abarcar tudo, estudar tudo, a gente fala assim: gente, somente 3 etapas, vai ser fácil. Há quantos anos nós já estamos na estrada? Há quantos séculos nós já recebemos a famosa cartilha do caminho suave do Evangelho de Jesus? Não conseguimos ainda limpar os nossos pés assentados nas poeiras da imperfeição. E aí, quando alguém diz assim para a gente: olha, a Revista Espírita são 12 volumes ricos
de informações, de instruções, de reportagem que Kardec colheu no seu tempo com muito trabalho e dedicação, entusiasmado, entusiasmado em deixar para a posteridade aquele trabalho maravilhoso. E aí a gente vai buscar na Revista Espírita de fevereiro de 1868 uma mensagem de Lacordaire, que ele diz assim: desde a primeira etapa, a dos espíritos imperfeitos, até o topo da escala dos espíritos puros, denominado Cristo. Então, quando a gente atingir a primeira escala, nós já não estamos mais necessitando do corpo de carne. Nós já estaremos nos mundos mais elevados e não precisa mais reencarnar, a não ser em missão como a do Cristo. E quando nós estamos nessa erraticidade, a escala continua até chegar no topo da escala dos espíritos puros, que é Cristo. É aquela comunidade que o Emmanuel falou no livro A Caminho da Luz, que existe uma comunidade de espíritos puros e perfeitos e eleitos pelo Senhor do universo, da qual Jesus é um dos seus membros, para realizar todas as vontades do Pai. Então, olha como é consolador. Nós estamos aqui na terceira, mas temos possibilidade para chegar no topo da escala. No topo da escala. Então, Lázaro disse que a nossa obrigação jamais cessa. Cessa. Prossegue a nossa obrigação. Porque ela deve refletir as virtudes do Criador, as virtudes do Eterno. Foi para isso que ele nos criou. Nos tornarmos um primor nas suas mãos. E ele não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Eu sempre comento aqui com os meus amigos, em nossos estudos, que Deus jamais improvisa. Vou criar algo e observar se vai dar certo. Deus jamais improvisa. O improviso é peculiar nosso. Nosso. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Agora, Deus, sendo Ele absolutamente perfeito, a onisciência nesse cosmos infinito, tudo o que faz é perfeito. Tudo. Às vezes aquilo que a gente olha e vislumbra ali, ou imagina ali uma coisa imperfeita, é porque a gente não conhece os desígnios de Deus. Um dos exemplos para nós aqui, peculiar aqui, do que nós estamos falando, e constantes na nossa caminhada terrena, é a dor. É a dor. Quanto a gente não combate a dor, quanto a gente não reclama da dor, quanto a gente não maldiz a dor. Onde está Deus que não vê que eu estou sofrendo? Mas a dor, para Deus, é aquelas etapas que Ele forneceu para aliviá-la e a gente desdenhou, e aí ela chega, o avião chega. A dor é a medicação, a dor é o remédio. Nós que trabalhamos nas mesas mediúnicas, quantas vezes ouvimos os testemunhos dos espíritos? Se não fosse a dor. A gente não ouve isso de encarnado, não, viu? É muito difícil. Só o Chico que falou pra gente, olha, se não fosse a dor, eu não teria saído.
mas a maioria, uma dorzinha de cabeça, já corre atrás de um dipirona. Mas tá aí para isso também, né, gente? A ciência está aí para nos ajudar, né? Mas a gente não encara nesse ângulo a dor, que a dor é muito importante para que a gente repare tudo aquilo que fizemos e conflitou com a lei de Deus. E quando tomamos conhecimento que ele nos criou simples, ignorantes e relativamente imperfeitos, por que relativamente? Porque lá no âmago, em nosso âmago, fulgura uma centelha divina com o potencial para atingirmos aquela escala que eu disse há pouco, o topo dos espíritos puros. É, a gente já tem uma imagem, e às vezes até brinco com o nosso povo aqui. Vamos nos esforçar, vamos estudar a cartilha Caminho Suave. E a cartilha Caminho Suave, ela dá os procedimentos para você ir aplanando o seu caminho, tirando os obstáculos. Como disse Jesus, caminhando de dia para observar os obstáculos, não tropeçar. Vai facilitando a nossa caminhada, né? Mas a gente, às vezes, adota a outra cartilha. A cartilha do caminho áspero, do caminho íngreme, do caminho de trevas. E aí a gente sofre. A gente sofre. Por isso que é importante essa nossa intenção. Muito mais que intenção. Nós estamos estudando um tema que se chama dever. É um dever. É um dever de toda a humanidade cristã. E aqueles que não são cristãos um dia se tornarão dessa humanidade cristã, adotar os ensinamentos de Jesus como os únicos que nos salvarão e nos propiciará felicidades. E nos propiciará felicidade. Então, eu estava dizendo que eu brinco aqui, porque às vezes eu digo, precisamos levar a sério, e a gente já teve uma experiência, um testemunho, pelo menos chegar no topo do Tabor. Quem que ficou no topo do Tabor transfigurado? Ele. Ali ele mostrou a sua luz. O nosso Sol, dizem os astrônomos de quinta grandeza, e os astrônomos espirituais dizem que a luminosidade do Cristo é de primeira grandeza. Então a gente está ainda a quilômetros do Tabor. Nem chegamos perto do Tabor ainda para iniciar a subida, né? E Lázaro diz que ele não aceita esboço imperfeito, mas nos concede mil maneiras para jornadearmos na multiplicidade das existências, vida após vida. E de posse desse esboço, por força e vontade próprias, ajuda-te que o céu te ajudará. Não há benefício sem sacrifício. Transformar esse esboço inicial em uma obra-prima aos olhos de Deus. Por isso, para encerrar a minha fala de hoje, vou relembrar mais umas palavras do nosso querido Chico, que fica como um ensinamento para cada um de nós. É uma lei para nós também. Você já deve ter lido ou algum vídeo aparecendo essa matéria, mas eu vou, pela repetição, né, que eu disse lá,
Vamos aqui relembrar. Aos outros dou o direito de ser como são, mas a mim dou o dever de ser a cada dia melhor. Eis o caminho da paz. Nós somos muito preocupados em mudar o outro, esquecer de si mesmo, tirar a trave, tirar o argueiro do olho do vizinho e não se preocupar com a sua trave, né? Então, aos outros dou o direito de ser como são. Somos individualidades aqui, cada um responderá pelos seus atos, né? Vamos ser pacientes, compreensivos, aceitar as diferenças. Agora, a mim dou o dever de ser a cada dia melhor. Maravilha, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, deste núcleo referencial no universo de luz, até o nome leva a luz, caminho da luz, a minha gratidão. Agradeço de coração as atenções dispensadas e que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Até a próxima convocação. O Alfredo me convocou para mais 3 vezes aqui, viu? Maio, agosto e novembro. Estaremos aqui com muito amor, com muita emoção, com muito entusiasmo. Porque falar do Evangelho é tudo isso que nos acontece. Um forte abraço a todos e que assim seja.